Shalom, amados e amadas de Cristo. Espero que todos vocês estejam bem. Quem não estiver, que Deus te abençoe em nome sagrado do Senhor Jesus. Sabiam que existem pessoas que não são conhecidas por Jesus? E igualmente existem pessoas que nem são conhecidas pelos demônios? Vou provar-vos na Bíblia. No livro de Mateus capítulo 7, nos versículos 22 e 23, nós encontramos alguns questionamentos e igualmente Jesus traz-nos uma resposta acerca disso. Onde Jesus afirma dizendo que muitos dirão que não profetizamos em teu nome, que em teu nome nos expulsamos demônios. E eu lhes direi, Jesus dizendo, eu nunca vos conheci. E misericórdia, eu nunca vos conheci. E igualmente, existe aquela palavra que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19, onde retrata sobre os 7 filhos de Seva. O pai era um principal dos sacerdotes. Então, os filhos, eles andavam praticando exorcismo. Eles procuravam expulsar demônios em vários lugares, para levarem a fama para eles, para serem famosos. Então, quando eles tentaram expulsar um demônio, demônios que estavam num homem, eles disseram o seguinte, que nós esconjuramos-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega, porque a fama de Paulo, apóstolo de Cristo, já era bem grande naquelas zonas e uma boa parte do mundo também. Então, o que acontece aqui? Os demônios disseram que Jesus nós conhecemos e bem sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? Reparem, os demônios estão a perguntar a eles quem são, porque eles eram desconhecidos para os demônios. E, estranho, né? Mas é a própria palavra de Deus que nos afirma isso. Amados, voltando para o livro de Mateus 7, versículos 22 e 23, traz-nos aqui uma grande reflexão. Qual é essa reflexão? É que existem pessoas que andaram com Jesus, receberam muito de Jesus, receberam dons. À medida que foram fiéis para o Senhor foi concedendo mais graça, receberam dádivas de Deus. No entanto, passado um tempo, eles acharam que eles já eram suficientes para eles mesmos e já não era necessário Deus na vida deles. Como é que isso acontece? Muitas vezes, quando os ditos homens e mulheres de Deus procuram carregar a honra e glória para eles e não para Deus. Porque Deus, Ele usa quem quer seja homens ou mulheres, quer seja em Moçambique, em Brasil, Angola ou em qualquer outra parte do mundo. No entanto, tudo é de acordo com a vontade de Deus, mediante também o coração aberto de cada um. Há quem tem vontade de ser usado num determinado dom. O Senhor está disponível para te usar. Seja fiel para Ele, para que Ele igualmente possa te fazer crescer de graça em graça. Então, uns andam com o Senhor, recebem de Deus e depois abandonam o doador e acabam estando entregues à sua própria sorte. Como isso acontece? Acontece muitas vezes através das portas de orgulho, as portas de dinheiro, o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro. O amor nós devemos demonstrar para Deus e para o nosso próximo, e não a coisas, porque as coisas elas são passageiras. Oh, glórias a Deus, aleluias. Mas infelizmente, isso acontece a alguns que se perdem por carregar a glória para eles, por abandonar aquele Deus que lhes doou aquilo que eles têm.
E com isso o que acontece? Tem-se dito muitas vezes, e é uma realidade, que o Espírito de Deus, quando entra num homem ou mulher, a pessoa não fica despercebida. Tu sentes no físico um mover do Espírito. No entanto, quando o mesmo Espírito aparta-se de ti, tu nem vais sentir, porque ele nem diz bye-bye. É aí onde alguns estão a andar com unção, estão a andar com poder, mas não estão a andar com o dono da unção. Não estão a andar com um Todo-Poderoso. Infelizmente. Infelizmente. Daí que a estes, Jesus lhes dirá que eu nunca vos conheci. Por quê? Quando Jesus tenta olhar para o livro da vida, o nome dessas pessoas já estão apagadas. Os nomes já estão apagados. Infelizmente. Infelizmente. E temos assistido muito nos dias atuais. Eu sou defensor de que, nos dias atuais, Jesus ainda usa homens e mulheres em diferentes tipos de dons. Porque a palavra de Deus é clara. Os dons estão disponíveis. O Senhor, que é o doador, está disponível para distribuir dons. Assim como acontecia na igreja de Coríntios. Está disponível o Senhor para distribuir dons em Moçambique. Dons nos cristãos que se encontram em Moçambique, Angola, Brasil e em vários outros cantos do mundo. Mas é importante a submissão do homem, do filho para com o pai. E temos que ser fiéis a Deus até a última instância. Voltando novamente para o livro de Atos, capítulo 19. O que aconteceu? Naqueles tempos, apóstolo Paulo, a Bíblia descreve que Deus, por meio de Paulo, fazia grandes sinais e maravilhas. De maneira que até lenços e aventais de Paulo eram usados, eram levados para pessoas distantes. Pessoas que estivessem endemoniadas, pessoas que estivessem enfermas, eram expulsos os demônios, as doenças fugiam, as pessoas eram curadas. Através da graça de Deus, através do poder de Deus, na vida do Paulo, o servo de Cristo, o apóstolo de Cristo. Então, aqueles homens, os exorcistas, os 7 filhos de Seva, aqueles que buscavam fama para eles e não tinham comunhão com o doador da graça e do dom, que é o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, e com o Espírito Santo de Deus. Aleluias! Eles não tinham comunhão. Daí que eles, quando chegam numa daquelas práticas, pensando que seria mais um daqueles dias de glória para eles, quando eles aproximaram-se de um homem que estava endemoniado, eles tentaram expulsar os demônios, usaram a seguinte palavra: queriam se beneficiar do nome de Jesus e queriam se beneficiar igualmente do nome do Paulo. Por isso que eles disseram: nós conjuramos-vos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Em outras palavras, estamos a dizer: saia deste homem. Os demônios perguntaram a eles: quem vocês são? Quem vocês são? Porque nós não vos conhecemos. E por não terem identidade reconhecida pelos demônios, era suficiente para levarem tanta porrada. Tanto é que estes homens saíram a correr. A Bíblia descreve que saíram a correr e saíram pelados de tanta porrada que levaram com aqueles demônios. Ou seja, com os demônios que estavam sobre aquele homem a quem eles tentaram expulsar os demônios. Então, se você é nascido ou nascida de novo, saiba que, e ainda está em comunhão com o Senhor, saiba que os demônios tremem e gemem quando ouvem, quando te veem, quando tu citas o nome de Jesus. Os demônios te conhecem e sabem da autoridade que tu carregas. Daí que, se andas em comunhão com o Senhor e dizes: sai
Irá sair, não tem como. Porque o Senhor disse igualmente no livro de Marcos, capítulo 16, diz: eis que sinais seguirão os que crerem, que em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas por aí em diante. Mas queria focalizar nessa parte: expulsarão demônios. Não é algo exclusivo para os pastores. Não é algo exclusivo para os mestres, profetas. Um crente que tem comunhão com Jesus pode fazê-lo. Porque a palavra é clara quando diz. Infelizmente, essa mesma verdade tem sido ocultada também. Ocultada nos dias atuais. Por muitos. Existem alguns que ensinam sim, mas é uma verdade escrita. Então, vamos desenvolver a comunhão com esse Jesus, a quem Paulo seguiu, a quem Pedro seguiu, a quem João seguiu, a quem Filipe, Estevão e vários outros homens retratados na Bíblia, conforme relata-nos a Bíblia, seguiram. E vamos dizer assim como Paulo disse, quando chegar ao fim da nossa carreira, aqui na terra, vamos dizer e afirmar que combati um bom combate e guardei a fé. Glórias a Deus, aleluias. Tu tens a autoridade. Tu tens o poder que Deus te deu. E o poder está em nome de Jesus. Toda honra tem que ser dado a Ele. Toda glória tem que ser dado a Ele e não a nós. É importante que nós sejamos o mais pequenos possíveis. É exatamente isso que nós somos. E que o Senhor seja engrandecido porque Ele é grande. Oh, glórias a Deus. Que Deus te abençoe e te use abundantemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Amém.